Na verdade, às vezes, o que nós fugimos é essa questão de reviver dor, mas essa mudança de mente, essa plenitude não é sobre reviver dor, é sobre você voltar para si mesmo e ver que você é mais do que aquilo que você está vivendo, né? Experienciando. Você pode mais. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Eu sou Polly Rezende, impulsionadora de mulheres e negócios femininos, e estamos aqui hoje com Cláudia Alves, que é mentora de mulheres. Vou deixar que Cláudia fale um pouquinho mais para quem ainda não conhece Cláudia. Quem é Cláudia Alves? Conta pra gente, Cláudia. Eu sou Cláudia Alves, mentora de mulheres, sou advogada e filha do Rei, do Altíssimo, e guio mulheres através de mentorias, workshops, desafios, a romperem padrões e crenças limitantes e viverem a plenitude, essência e propósito. Maravilhoso. Uau, né? Tantas mulheres precisando disso, né, Sim, Cláudia? demais, demais. Conta pra gente, como é que eu vou identificar que eu estou vivendo dentro de uma crença que me limita? Na verdade, você entra num piloto automático e aquilo vira o seu normal. E você não percebe que está tendo uma vida aquém da que Deus lhe criou para ter. Então, muitas vezes essa mulher está exausta, está vivendo automaticamente achando que aquela vida limitante é o normal. E precisa ter a consciência, mentalidade, e ela vai romper com essas crenças. Não é um movimento fácil, porque traz um pouco da dor, mas você consegue transformar essa dor em propósito e Perfeito, coragem. perfeito. A gente precisa colocar luz na dor também, né? Sim, sim. E para isso tem que ter coragem e autorresponsabilidade, porque ninguém vai fazer isso por nós. Perfeito. Quando você ouve a frase, Cláudia, você pode ser mais, como é que isso ressoa para você dentro desse processo, né, de trazer aí mulheres para viver de fato a vida que Deus criou para tê-las, E ver né? a plenitude. Me ressoa como um potencial, né? Que a gente pode mais. E o que nos limita são justamente nossas crenças, o que a gente viu, ouviu ou sentiu, que transformou aquilo num padrão. Às vezes, padrões que a gente segue, às vezes de família, do mundo, o que o mundo diz que você é. E que a partir do momento que você toma autoconsciência, autorresponsabilidade e se torna protagonista da sua vida para romper esses padrões, superar a dor. Você não é o seu passado, você não é sua dor, você é quem Deus lhe criou para ser. E existe uma vida plena esperando por cada um de nós. Todos viemos aqui para ter uma vida plena. Exato. Como que nós vamos identificar quem somos, quem Deus criou para nós sermos, né? Porque assim, como é que eu vou conseguir identificar que eu não estou vivendo na minha plenitude? Se eu não tiver identificado nenhuma dor até o momento. Sim, é justamente a vivência no piloto automático. É aquela mulher que tem aquele sucesso exterior, mas interiormente está vivendo uma vida com frustrações, com dores, feridas emocionais na alma, que seriam as feridas principais: rejeição, abandono, né? Então, ela tem alguma ferida na alma e não trata e consegue viver automaticamente sem saber que existe vida além do que aquela vida que ela vive, né? E plenitude não é um objetivo final. Plenitude é um caminho, um estilo de vida. E além da palavra de Deus, né, que diz que ela é filha, que ela é vencedora, que ela é amada,
Então, a gente precisa ter essa mentalidade, mudança de mentalidade. E aí, dentro desse processo que você acompanha, entra todo esse processo de identificar. Isso, as essa- feridas emocionais, a cura emocional, autogoverno emocional, autorresponsabilidade, é um autoconhecimento, é uma jornada de autoconhecimento. E autogoverno emocional e espiritual. Alma, corpo e espírito. É. A mente está na parte do corpo da. A alma é a mente, né? Na verdade, a mudança de mentalidade propõe o quê? A mudança de pensamentos. Porque nossos pensamentos geram nossas emoções geram nossos sentimentos geram comportamentos, e comportamentos geram hábitos e geram caráter. Então, a gente não consegue mudar uma emoção, nenhum comportamento. A gente precisa ir na raiz, que é o pensamento, mudar a mentalidade sobre autoconhecimento, autoestima, quem ela é, quem ela nasceu para ser. E a partir daí é uma mudança de mentalidade realmente. Perfeito. Essa junção da mentora de mulheres com a advocacia, né? Como é que anda na sua jornada, na jornada de Cláudia, né? Como é que é esse caminhar com as duas profissões? Sim. Na verdade, foi um caminho que surgiu pela minha busca. Não é um processo que eu ouvi falar, é um processo que eu vivi. Então, eu vivi um momento que eu tinha conquistas financeiras, tinha plenitude, tinha amigos, família, e, ao mesmo tempo, existia um vazio existencial, existia uma vida no automático. Então, foi um momento que eu busquei esse autoconhecimento. E aí, mergulhei nessa parte de desenvolvimento pessoal, fiz um curso de mentoria de mulheres, uma formação, especialista comportamental, coach financeiro, porque além de advogada, a minha primeira formação é ciências contábeis. Então, eu mergulhei nesse universo e, a partir da minha transformação, surgiu o desejo da minha missão, essa busca do propósito. Então, foi da minha própria vivência. E aí eu deixei um pouco de lado a advocacia, mas também permaneço atuando. Sou atualmente membro da Comissão de Responsabilidade Social da OAB, da atual gestão, e continuo com as duas funções. Relacionando ali, Isso. levando o seu propósito também por onde você passa dentro da advocacia, né? Sim, sim, exatamente. Hoje a gente tem um movimento de mulheres, inclusive eu faço parte também dessa comissão, que a maioria são mulheres. Então, a atuação da mulher num todo, uma coisa você pode ser, você não precisa se limitar a uma coisa só, Sim. você pode ser quem você quiser. Sempre pode ser mais. Sempre pode ser mais. Exatamente. Perfeito. E quando né, a mulher te procura para se interessa ali na sua mentoria, no seu workshop, geralmente o workshop ele tem um tema pré-determinado. Sim, sim. Mas se ela quer ter esse acompanhamento mais de perto por você, para que, né, seja realmente encaminhada para essa plenitude, para conseguir ali de fato curar suas feridas principais, né? E transformar suas crenças, né? Se é assim que eu poderia dizer, em crenças que antes limitavam, agora em crenças possibilitadoras, como é que se chama? Na verdade, é uma mudança de mentalidade, né? Quebra de crenças e padrões limitantes, que ela vai transformar aquela crença, ressignificar. E aí, como é que é esse acompanhamento, né? Quero entender como é que é o processo da sua mentoria. Entende? Assim, quantos encontros, como é que é, quanto tempo dura o acompanhamento, como é que você vai acompanhando essa mulher para que ela passe por esse processo?
Assim, eu estou aprimorando todo o processo, sou muito detalhista, então é um lugar de escuta, de acolhimento e de transformação. A transformação não é algo automático, é uma coisa que requer um processo, então, e esse processo vai além da mentoria. Então, é um momento de direção que eu já passei por esse lugar e hoje eu me sinto apta a conduzir mulheres através de ferramentas, de temas importantes que precisam ser avaliados e olhados. É uma viagem para dentro, tudo começa de dentro para fora. E aí essa mentoria, atualmente, eu tenho duas modalidades, que é a mentoria temática, que é voltada para identidade plena, e a minha mentoria autoral, que é o método Reset Plenamente, que é justamente esse acompanhamento tem a opção de individualizado e em grupo. A gente está nesse processo de lançamento e em breve vai estar disponível para as mulheres que queiram caminhar junto, né? E fazer essa transformação de vida para ter a vida plena que ela nasceu para ter. Então ainda na verdade, está em aprimoramento aí para fazer o lançamento dessa mentoria em grupo. Isso. Sim, sim. A mentoria que vai ser vai lançada em ser grupo ou individual? e em grupo. Tem duas opções, individual ou Duas em grupo. opções. E a outra modalidade, que é a temática, é uma coisa mais rápida. E seria um dos pilares da mentoria, que é a identidade. Vamos ter uma versão mais rápida. Entendi, que seria o workshop. Não, é um curso, né? Seria um curso temático, no caso. Para Mas tratar apenas uma área, que é, no caso, a identidade. Isso, a identidade. Exatamente. Perfeito, perfeito. E conta pra gente, assim, quando você traz muito a plenitude, não é? A plenitude, viver plenamente, não é? O que é que você entende, o que é que você pode destrinchar pra gente do que é essa vida plena? O que é essa plenitude que essa mulher alcança quando passa por todo esse processo? Na verdade, a plenitude é um pouco individual, como é o sucesso, né? Mas o que eu posso dizer é que a plenitude é você viver uma vida que você vai estar refletindo quem você foi criada para ser. Sem limitações, sem tantas travas, sem prisões. E a partir daí você vai desenvolver, ter uma vida em todas as áreas da vida, de forma que você tenha plenitude. Mas essa plenitude, como eu falei anteriormente, não é um destino final, é um caminho. Então, a gente não tem um destino final como uma plenitude. Ela vai caminhando e transformando o que tem limitado para ela ter uma vida extraordinária, uma vida com abundância, com plenitude em todas as áreas, com bons relacionamentos, com vida financeira em abundância. E isso é plenitude. Perfeito. Na verdade, a plenitude, ela é o trajeto, né? É a jornada, A o caminho. jornada, o caminho. É todo o processo. Todo o processo. E a gente tem que apreciar o processo. Ter muita autocompaixão. Porque nós somos, às vezes, muito cruéis com nós mesmos. Sim, geralmente a gente é muito mais cruel com nós mesmos do que com o outro, né? Exatamente. E muitas limitações são nós mesmos que criamos, como pelo tudo que a gente viu, ouviu ou sentiu. Então, às vezes, até aquilo não existiu, mas você sentiu, né? Outras vezes são realmente traumas, vêm questões de infância, as questões das feridas da alma. E não adianta você estar forte espiritualmente e ter uma alma ferida.
Então, a gente vê muito isso hoje, muitas pessoas cristãs, fortes espiritualmente, mas com feridas na alma, não conseguem romper, não conseguem ter uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida sem prisões, sem limitações. Isso não quer dizer ausência de problemas, ausência de dificuldades, não. Aí a gente entra na ousadia, que é você conseguir ver, enxergar futuro nas circunstâncias adversas. Perfeito, enxergar futuro nas circunstâncias adversas, né? Quando você realmente expande, né, o olhar e a consciência, né? Expande e você toma a consciência que você pode ser mais. Maravilhoso. Maravilhoso. Você trouxe aí quando a gente olha, né, para a infância, né, que a infância traz muitas marcas, né? Eu tenho Sim, 2 filhos e eu sempre fico ali me policiando para não rotular, sim, né? Porque sim, a gente, às vezes, inconscientemente vai marcando ali, sim, né, pontos não favoráveis para a vida daquela sim, criança, né? sim, justamente. É um ponto principal, assim, na verdade, às vezes o que nós fugimos é essa questão de reviver dor, mas essa mudança de mente, essa plenitude não é sobre reviver dor, é sobre você voltar para si mesmo e ver que você é mais do que aquilo que você está vivendo, né? Experienciando. Você pode mais, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, na infância, é justamente que surgem essas questões, as questões de abandono. Então, as feridas na alma que você revive aquele ciclo sem nem se dar conta disso. É justamente aquela questão do piloto automático. A sua vida vira em torno da dor e você não consegue romper porque você não tem essa consciência. Então, você não tem essa visão de que aquilo lhe limita. A sua vida é a sua vida como você acha que é o normal. O normal que não é normal. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, que é esse autoconhecimento, que através desse autoconhecimento você consegue identificar, trazer a consciência. A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue trazer à consciência. A partir do momento que você traz a consciência, aí você vai ressignificar aquilo. Ressignificar através de pensamentos, é, perdão, né? Não posso esquecer de citar isso aqui porque é o ponto-chave. Perdoar as pessoas que lhe feriram e você trazer a consciência que você não é sua dor. Você não é o erro, você não é a frustração e que você pode sim começar de novo. Você pode sim se reerguer, reconstruir a sua vida e se tornar protagonista da sua própria história. Perfeito, bem forte, né, que você Bem traz aí, porque, forte. essa coisa do perdão é muito importante, porque às vezes a gente fica carregando uma mágoa, né, que só faz mal a gente Exatamente. mesmo. Medo, culpa, mágoa, que você tá andando com uma tonelada nas costas e que não é seu. O perdão não se refere ao outro, se refere a você, né? Não perdoar não era uma opção. Quando você perdoa o outro, você tá descarregando ali aquele peso que você precisa carregar, né. Exato, exatamente. Perfeito, muito forte. É muito forte, é assim, é um reencontro consigo mesmo, né? É uma jornada que a gente precisa parar e ter coragem, porque o que é que a gente foge da dor? A gente foge da dor. Então, quando a gente mexe ali, tem que mexer para curar e preencher com o amor de Deus. Aí vem Deus, né? Então, quando você se preenche de Deus, você consegue vivenciar a sua essência.
porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós fomos criados para ter uma vida boa, perfeita e agradável. Então, se eu não estou vivendo essa vida hoje, isso não quer dizer a ausência de problemas, ausência de frustrações, ausência de decepções. Não. Independente disso, você consegue manter o seu equilíbrio emocional, a sua paz, o autogoverno interior, né? E consegue ultrapassar. E essas frustrações viram força. E a sua dor se transformam em coragem. Através, né, das frustrações que a gente vai aprendendo também Sim, para se sim, fortalecer. sim, sim. Não, eu tive que ressignificar muita coisa, assim, no sentido de eh, frustração não é o seu destino. Sim. Então você não pode se nomear por aquilo que você passou. Então você é muito mais do que era aquilo. Então a gente consegue trazer essa consciência, ressignificar, trazer identidade, né? Porque tudo perpassa pela sua identidade. Quando você crê que você é amada por Deus, você não aceita migalhas de amor. Você não precisa da validação do outro. Você já é validada por Deus. É muito forte. E aí dá muitas respostas, né? Sim, Pessoas que realmente dependendo sempre dessa validação do outro para sim, dar um passo, né? Então, se ela tem a sim. consciência de que ela sempre é validada por Deus, ela já tem a validação que ela busca, né? Já tem a Já é garantida validação. essa validação. E isso traz assim um rompimento enorme, porque muitas vezes a gente não reconhece o nosso próprio valor, né? A nossa autoestima. E como é que a gente vai amar o próximo como a si mesmo se a gente não se ama? Então, assim, o primeiro passo é sobre isso. Perfeito. Já que a gente falou um pouquinho lá da infância, onde são criadas de fato, né, muitas das feridas, muitos dos traumas e das dores da alma, né, como você traz. Sim, Quando você, Cláudia, olha para trás, que olha para a menininha Cláudia, né, a sua infância e aquela criança que lá atrás talvez tenha tido alguns medos, né, que é normal, né? sim, sim. O que que essa criança hoje, quando olha para a Cláudia que você se tornou, diria para você? A criança diria para mim? Sim, Ah, sim. diante da sua jornada, né? Sim, sim. Ela diria para mim: continue. Agora você está no caminho correto. Siga em frente, porque você pode mais. Maravilhosa. E teve algum sonho que essa criança teve, né, que cultivou e que de alguma forma não foi realizado por, de fato, não ter acreditado ou por ter tido medo, né, ou por não ter enfrentado o que precisou enfrentar? Não, nessa busca de autoconhecimento, o que eu detectei, uma das coisas bastante interessantes é assim que a gente busca nossa criança. O que é que nossa criança, quem nossa criança se imaginava ter e fazer quando crescer, né? E eu sempre pequena me imaginei professora. Assim, talvez por influência que minha mãe foi professora, mas assim, e hoje eu me vejo conduzindo não numa sala de aula, mas através da mentoria, é uma forma de ensino, né? Então, eu busquei na minha criança e busquei na minha criança também a questão da busca pela perfeição, porque eu sempre fui uma filha perfeita, querida, e quando a gente cresce, a gente quer repetir esses padrões. Eu precisei voltar para minha criança e dizer: olha, você não precisa ser perfeita. Pode errar, né? Você pode errar. Frustração não é o seu destino. Você pode errar, recomeçar e aprender com seus erros. Então, assim, foi uma das coisas assim bem profundas que
E eu voltei e a gente cria através principalmente de família, né? Porque às vezes e- o pai, a mãe tem uma forma de amor que ela aprendeu com os pais. Então se a gente sente de alguma forma que faltou algo, tudo, então a gente precisa o quê? Perdoar nossos pais, seguir a nossa jornada e assumir o protagonismo da nossa vida. O amor que a gente precisa vem de Deus, que preenche todo o amor necessário. E a partir daí a gente ressignifica o que precisa ressignificar, o que precisa ali potencializar para que você possa ir além. Maravilhoso. E quando você traz que, né, nossos pais aprenderam, né, com os pais. E às vezes a gente Sim, e vai. eles não tiveram justamente esse conhecimento que nós temos hoje, Oportunidade. essa oportunidade de ter, e a gente precisa sair desse lugar de dívida e assumir o protagonismo. Ninguém vem te salvar. Ninguém vem te salvar. Então, assim, assumir o protagonismo da sua vida é saber, sim, que você é responsável por trazer à consciência suas limitações, eh, mudar seus pensamentos, sua mentalidade, para que você possa ter uma vida plena. Não precisar seguir os padrões estabelecidos, né? Nem pela família, Sim, nem pela sociedade, porque a enfim. gente acaba se diminuindo às vezes para caber. A gente tudo por padrões que nós seguimos por fidelidade e não é nada de mal, é por amor. É amor, A lealdade, é né? a lealdade, é a lealdade. É. Quando a gente se pega ali, né? Seguindo algum determinado padrão, principalmente familiar, né? Por conta dessa lealdade, entendendo isso quando traz a consciência, claro, passando por um processo desse de Isso, por autoconhecimento. isso é necessário uma mentora, uma condutora, uma guia, uma terapeuta, psicólogo. É necessário, porque desse caminho, você não precisa seguir sozinho, porque o caminho sozinho é mais difícil. Então, quando você tem uma mentora, você consegue passar, seus processos vão existir, não tem. Precisa ter o comprometimento, a autorresponsabilidade, porque não depende de mim, depende justamente da pessoa. Mas você tendo uma pessoa conduzindo ferramentas que possa lhe trazer clareza e direção, faz total diferença. E até acelerar, né? Esse processo de Acelera, consciência, né? torna menos dolorido, porque já é um processo dolorido, mas a gente mexe na ferida para trazer o remédio e curar. E aí vai Remédio ficar. adequado, na dose certa. é, Perfeito. Conta pra gente, Cláudia, quando, se fosse em uma palavra, né, um adjetivo, como você classificaria que você pode ser mais o quê, né, em um adjetivo, diante da sua jornada, diante da sua trajetória, diante desses processos todos que você vivenciou e que agora você está ali conduzindo outras mulheres, né? Qual que seria o adjetivo mais significativo para você, né, para completar essa frase? Pode ser mais o quê? eu posso ser mais autêntica. Autenticidade, eu acho que é tudo, assim, é você trazer à luz a sua essência. Então, você falar com verdade, você trazer o seu propósito, você viver de acordo com os seus princípios e valores. Então, conduzir toda a sua vida baseando nos seus princípios com autenticidade. E aí, você vai despertar o quê? A sua luz. E com a sua luz iluminar outras pessoas. E ao mesmo tempo, essa luz pode despertar a sombra do outro também. Então a gente precisa, né? Então é sobre um posicionamento, a gente não é sobre um palco, é sobre um campo de batalha. Perfeito, né?
Você traz que a sua luz pode despertar a sombra do outro. Sim, sim, É a luz que vai formar a sombra, né? exatamente. Muito impactante. E assim, tem pessoas que precisam da sua luz. E ao enxergar a sua luz, elas querem caminhar com você e você pode iluminar e ela vai iluminar outras pessoas, outras mulheres. Mas se você, se a sua sombra, porque a sua competência, quando você mostra a sua competência, você está demonstrando a incompetência de outros. Então, assim, isso é um. E a gente precisa, para a gente estar nutrindo o outro, a gente não pode se esvaziar. Nós estamos transbordando. Estamos cheios e vamos transbordar, Esse transbordo é que vai iluminando os outros. iluminando os outros. Perfeito. Muito potente, muito forte. E É assim, sim. reflexão atrás de É. reflexão, né? É sim. E é um processo que a gente vai caminhando, né? Caminhando e entendendo. Eu, eu, eu hoje sei que eu tive essa mudança de mentalidade, né? Eu entendi que a gente não viveu para ter e fazer, e sim para ser, né? Que nós estamos aqui de passagem. A única coisa que nós levaremos desse mundo é o nosso espírito. Então, eu li um livro interessante que é Movidos pela Eternidade, que fala sobre um, deu um exemplo de um homem que recebeu uma visão de Deus e deu todas as coordenadas para ele construir um prédio, uma igreja. E ele contratou arquiteto e passou toda a visão. Só que, no meio do caminho, ele resolveu mudar de rumo. Um certo dia, ele foi visitar uma igreja. Quando chegou lá, ficou estatalado, porque a igreja era o projeto que Deus havia dado para ele. Então, aquilo foi impactante, porque ele não viveu o que Deus tinha planejado para a vida dele, por opção, porque existe o livre-arbítrio. Então, nós fomos criados para ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida transformadora, uma vida sempre que você pode mais, mentalidade de crescimento. Mas existe o livre-arbítrio, Individual. a escolha individual. Então, assim, essa história traz a reflexão que e já existe, Deus nos criou. Então, assim, existe um plano que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas não necessariamente você vai viver isso. Depende de você, Decisões de cada um, das né? decisões. As Perfeito. decisões constroem os destinos, Perfeito. né? E aí estamos aí no final do ano, né? Sim, sim, Momento super propício para as decisões do destino no ano que vem, sim. né? Ainda é tempo de se posicionar, começar a trajetória de transformação, né? Construir suas metas, a questão de visão de futuro. E a gente precisa fazer nossos planos, ter uma visão de futuro positiva, né? E permanecer construindo, se autoconhecendo, passando pelo processo, não ter medo da mudança, não ter medo do processo de mentalidade, da mudança de mentalidade, ressignificar realmente o que precisa ser ressignificado para que você possa viver plenamente. Maravilhoso. Muito profundo nosso papo de hoje. É. Infelizmente vamos chegando ao final, Já mas eu queria, passou rápido. muito rápido, quando o papo é bom, o tempo passa que a gente não percebe. Passou rápido, sim. Eu queria que você completasse pra gente a frase, né? Você pode ser mais quando
quando você tem força e coragem para fazer uma jornada para dentro. E aí se transformar de dentro para fora e viver uma vida plena, com propósito e essência. Maravilhoso. E essa jornada para dentro não é tão fácil quando a gente imagina, né? Não, Eu vim de uma... mas é possível. Muito possível e muito importante. Importante. Muito importante. Eu vim de um final de semana que foi um curso que eu fiz, né? Finalização de uma formação, a formação empreendedora da Escola Cafeína, e o último curso foi sobre inteligência emocional. Uma das dinâmicas que a gente fez lá foi ficar 24 horas sem se comunicar com ninguém. Vivendo com o seu silêncio. Sim. Gente, como foi poderoso. Porque a gente consegue o quê? Calar as vozes. A gente precisa fazer essa... Ou nem sempre a gente consegue calar as vozes, mas a gente consegue ouvir as nossas próprias vozes. Sim. Que às vezes no tumulto, na agonia, na interação o tempo inteiro, como a gente vive, em interação completa e constante, talvez a gente não consiga. Então, assim, foi um mergulho para dentro mais profundo que eu fiz. Foi simplesmente ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Profundo. É justamente isso. E o quão é incômodo, né? Às vezes, porque aquietar a mente acelerada, né? Que hoje a vida pede, a rede social pede, o mundo pede. Você foi tão impactante que a professora pediu relógios, celulares. Então a gente não tinha noção do tempo. Porque estávamos sem relógios, sem celulares, então ninguém tinha noção. E ela falou uma frase que assim, pegou muito pra mim, que ela falou assim: quem não pode dormir, vocês não podem dormir, tá? Vocês têm que ficar até, claro, o horário de dormir. Claro que a gente dormiu, né? Ficou 24 horas, mas teve horário de dormir. Mas antes dela dar o comando que a gente podia ir, cada um pros seus quartos dormir, a gente estava em uma pousada, né? Cada um pros seus quartos dormirem, foi uma imersão mesmo. Até ela dar esse comando, a gente não podia dormir. E aí ela falou assim: quem não suportar ficar consigo mesmo até o horário de dormir, pode me procurar. Sabe? Então foi aquele impacto assim, uau! Quem não suportar ficar consigo mesmo. Porque às vezes, de fato, é algo que quem nunca fez pode não conseguir suportar. Por isso é importante, às vezes, uma condução. Eu sou a mulher que eu gostaria de ter encontrado no meu processo. Então, assim... E eu quero transbordar na vida de outras mulheres. Maravilhoso. E foram várias formações, vários caminhos, várias descobertas. E esse caminho não acaba aqui. Esse caminho não tem fim, né? não tem fim. É até a volta de Jesus. Exatamente. A gente vai aprimorando cada vez mais. Exato. Criando mais possibilidades, né? Reunindo mais ferramentas para a gente ir realmente transbordando. Cláudia, muito bom esse bate-papo com você. Sim, né? Muito profundo. Muito profundo mesmo, com certeza. Foi profundo para você também. Então, compartilha com as mulheres que precisam ouvir sobre isso, que precisam, talvez, de uma condução, né? Para essa plenitude, para encontrar nesse processo a plenitude. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve também para que receba notificações dos nossos próximos episódios. Um prazer ter você aqui com a gente, Cláudia. Muito obrigada. Meu. Passou tão rápido, porque foi bem prazeroso. E falar do que eu vivo se torna uma coisa fácil, né? E transbordar também aqui para as demais mulheres. É muito interessante. Prazeroso. Muito obrigada. A gente tem aí um ano de plenitude. Plenitude para nós. Obrigada. Muito obrigada a vocês por estarem com a gente.